Boa noite! Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live, que eu não anunciei. Vou deixar já descrito aqui para vocês poderem saber do que se trata. Vamos lá. Prontinho. O tema da nossa live hoje será finalização da pele com contorno e blush. Não sei se vocês... Eu ia fazer um desafio para vocês, na verdade, né? Para vocês poderem descobrirem aí o que tá faltando aqui nessa pele. Mas eu já revelei. Então tá aí. A minha pele tá pronta, a make tá pronta. Mas eu decidi vir aqui finalizar com vocês o blush e o contorno. A minha pele, dá pra vocês poderem perceber aí na tela de vocês que ela tá toda clarinha. Deixa eu mudar os ângulos. Que ela tá toda sem marcação nenhuma, tá a angulação normal do meu rosto, e eu vou mostrar pra vocês como eu faço essa finalização. Aqui onde são as marcações do rosto, né? As marcações de contorno, a testa, que é essa região aqui, onde tem os fiozinhos do cabelo, aqui no zigomático e no meu maxilar, eu deixei sem selar, porque eu vou finalizar com o contorno em pó, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Antes da gente começar, vou deixar também o pessoal ir chegando aí. Gente, eu não fixei, peraí, deixa eu fixar aqui o nosso tema. Assim, agora sim. Eu não tinha fixado, tá, só isso. Ah, tá. Falei que eu ia contar uma historinha pra vocês. É porque às vezes eu fico recebendo notificação do WhatsApp e eu fico lendo e me perco. Deixa eu concentrar aqui. Tô lendo os comentários aqui, peraí. Então vamos lá. Então, em algumas regiões aqui eu não selei. Eu vou deixar a finalização do selamento desses locais com pó e blush. Aí você pensa, nossa, mas passar blush é fácil. Aí que você pensa, aí que você pode estar muito enganada. Por quê? Geralmente, os erros mais frequentes na hora de finalizar a pele com blush é de marcar daqui até o final. E vocês vão descobrir hoje que não é assim que se faz. Antes da gente começar a maquiagem, eu queria contar pra vocês uma história que eu ouvi e que se encaixa muito bem naquilo que eu venho falando com vocês a respeito do dom, de você ter aptidão ou não para maquiagem. Um dia um médico, né, e um músico, eles estavam conversando. E aí depois do médico ouvir, né, a canção que o músico estava ali compondo, ao som do teclado, o médico virou pro músico e falou assim: poxa, eu queria tanto ter o dom que você tem, assim, pra música. E aí o musicista, né, ele virou pro médico e falou assim: poxa, eu também queria ter seu dom pra medicina. Aí ele falou assim: não, isso não é dom, eu estudei 5 anos pra isso, fiz residência, fiz mais algumas especializações. Aí o músico virou pra ele e falou assim: ué, e você acha que eu adquiri todo o conhecimento que eu tenho de música como? Veio uma fada e tocou na minha cabeça, e daí eu passei a compor, passei a tocar. São anos de estudo, são madrugadas aqui no meu estúdio, fazendo, compondo, estudando música, estudando livros sobre música. E isso, gente, quebra o paradigma do dom. Sabe, muitas das vezes, só porque a gente lida com maquiagem, só porque a gente lida com algo que é dito como artístico, as pessoas lidam que isso só pode ser dom, tá? E eu discordo totalmente. Eu acompanho carreiras de maquiadores, tanto aqueles que eu formo, quanto outros que eu observo. Eu já vi maquiadores assim que já persistiram em fazer cursos, e da persistência, por não ter tanta habilidade, passaram a adquirir um talento fenomenal
Então, não é somente o dom, é também o estudo, a persistência. E se você já parou para pensar se você tem ou não dom para maquiagem, para se maquiar, para trazer essa ferramenta para você, e já pensou talvez que isso que você não consegue porque você não tem o dom, então joga esse pensamento por terra, porque para tudo na vida, tudo que você vai começar a fazer, a gente tem que se apoiar em etapas, e são etapas de conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Então eu já mostrei para vocês os pontos do rosto aonde nós iremos fazer o contorno. Você vai precisar de um pó mais escuro que a sua pele, uns 2 tons. Eu tô usando essa cor aqui, ó, que é um Dark Golden. Esse aqui é um pó da MAC, mas você pode usar o que você tiver. Eu vou jogar um pouco o cabelo para trás e vou aplicar e já esfumar esse pó aqui nessa região do meu rosto. Tá vendo que já traz uma aquecida? Tira um pouco daquela palidez da pele. Tem muita gente que acha que o contorno é para fazer milagre mesmo, sabe? E o milagre do rosto da gente tá no próprio rosto. Já vem com a gente. Nós já temos o nosso rosto naturalmente uma tela com o potencial de ser transformada e adaptada para aquilo que nós esperamos dela. Seja um rosto mais fino, seja um rosto mais alongado, ou seja também só a naturalidade desse rosto. Aqui agora, ó, de onde saem esses nossos cabelinhos aqui, ó, perto da orelha, eu vim trazendo um pouco. Deixa eu pegar meu espelho aqui. E venho trazendo esse contorno. Aqui no maxilar a mesma coisa. Depois eu vou fazer com vocês o nariz, tá? Porque eu sei que tem muita gente que tem dúvida. Viu que tirou a palidez do rosto? Estava apagado e agora já está um rosto mais harmonioso. O blush, aí a maioria das pessoas pensam, o blush eu tenho que fazer da mesma maneira que eu fiz o contorno. Não tem que fazer. Vou pegar um blushzinho mais alaranjadinho e vou pegar com o pincel deitado, tá? Não é em pé. Em pé seria assim, então eu tô pegando assim, então ele tá pegando assim, olha como que tá meu pincel sujo. E eu vou dar aquele sorriso sem dente, tá? Vou fazer aquele sorriso assim, ó. Sorriso de gente chata. É esse sorriso, ó. E vou aplicando só aqui na frente. Estão vendo aí o efeito? É claro que eu não vou deixar uma bolinha aqui nessa minha região das maçãs. Eu venho dando uns tapinhas, é um movimento mais ou menos assim, ó. E aí eu trago o restante misturando ao contorno, tá? Mas de início, a concentração do blush é só aqui, ó. Eu gosto de um blush, tá, gente?
Ok. Com o pincel, só o excesso do pincel, para trazer um pouquinho mais de harmonia pro rosto, eu trago justamente onde eu passei todo o meu contorno. Por que isso? Porque quando você olhar para o rosto da pessoa, quando você se vê no espelho, você não vai perceber somente um tom concentrado aqui nas suas maçãs, e sim uma totalidade do seu rosto tonalizada, né, com um tom uniforme, né, dá uma uniformização aos tons que você aqueceu do seu rosto. Aonde você aqueceu o seu rosto? Aqui no seu maxilar, aqui na sua testa e aqui no seu zigomático. Então, quando você pega o excesso que está no seu pincel, o excesso de blush que fica aqui e distribui no seu rosto inteiro, você traz mais harmonia e tira aquela atenção. Por exemplo, como eu gosto muito de blush, imagina se eu deixo concentrado aqui só de laranja ou só de rosa e chego e me olho no espelho, eu tiro uma foto ou chego no local, as pessoas vão notar que o meu rosto vai estar estranho. Quando eu distribuo esse tom para o resto do rosto, para o resto do contorno do meu rosto, daí eu tiro essa concentração, eu tiro esse efeito de chinelada e trago uma harmonia de tom para o meu rosto. Agora a gente vai fazer esse mesmo contorno no nariz. Deixa eu trocar o pincel. A gente vai fazer o contorninho de nariz. O mesmo contorno, tá? Queria falar pra vocês, se surgir alguma dúvida aqui durante a live, eu queria que vocês deixassem aqui na caixinha de perguntas, tá bom? E a gente vai responder. Ó. Se eu pego aqui no meu nariz e faço o contorno totalmente fora do meu nariz, eu vou ampliar essa parte da frente, a parte iluminada do meu nariz. Vocês estão vendo que aí, acho que no celular, talvez, já tenha uma iluminação no meu nariz. Eu não fiz nada, não iluminei, não fiz nada. É porque esses são os pontos altos do nosso rosto. Testa, essa região aqui acima do zigomático, queixo e aqui acima do arco do cupido. E no nariz, no centro do nariz. Então, se eu não vou iluminar o nariz, tudo bem. Mas se você faz um contorno muito aberto, você vai deixar essa zona de iluminação também muito aberta, o que vai denotar que seu nariz é grande. Não sei se é essa a sua intenção. Eu acredito que o contorno seja mais para afinar, dar a impressão de delicadeza à ossatura do seu nariz, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, bem na pontinha, bem em cima, ó. É aqui que eu tô fazendo, ó. E faço o movimento de vai e vem. Conseguem perceber a diferença que dá? Por que eu não vim aqui já trazendo para vocês um contorno em creme, um contorno mais pesado, um contorno que dá mais trabalho? Porque o contorno em creme, ele, muitas das vezes, é o que desestimula a pessoa a fazer contorno. Se você começa pela etapa... Lembra que eu ensinei para vocês sobre fazer o delineado só a pontinha, o delineado das blogueiras? Para vocês poderem perder o medo de fazer a pontinha, que é o mais difícil, e já começarem por esse tipo de delineado e depois passar a completar o delineado todo. Eu tenho certeza que daqui de onde vocês estão me vendo, vocês não conseguem notar se eu
terminei o delineado todo ou não. A verdade é que os cílios postiços dão a impressão de que o delineado está completo, mas eu só fiz só o final, como eu ensinei para vocês. Então, da mesma maneira que existe uma forma de vocês poderem aprender a fazer delineado sem aquele alvoroço todo, sem medo, também existe uma maneira de vocês contornarem o rosto de vocês sem medo. Por quê? O pó, ele não vai escorregar pela sua pele, ele não vai manchar a sua pele. Vocês viram quantas vezes eu tive que fazer esse movimento para poder concentrar essa quantidade de sombra aqui no meu zigomático. Se você faz isso de primeira, sem uma instrução, porque primeiro de tudo, para a gente poder aprender, é perder o medo. Se você começa... Lembra quando a gente começa a aprender a escrever? A gente não começa a escrever, geralmente, numa folha em branco solta. Geralmente a gente começa a pontilhar as letras, a professora nos ensina a nos acostumar, a nos familiarizar com os formatos das letras, e aí sim depois é colocado ali pra gente uma linha reta, pra gente poder fazer a letra naquela linha reta, e assim é na maquiagem e assim é em todo o processo de aprendizado. Eu quero que vocês aprendam primeiro ao movimento, ao local certo, a quantidade de produto, aonde que acentua, aonde que concentra o blush, aonde concentra o contorno, para você não se sentir perdida, porque quando eu ainda não publiquei isso que eu tô falando pra vocês, mas não, publiquei sim. Deixa eu ver se eu publiquei, deixa eu lembrar. Uma figura cheia de contorno no rosto. Aqui, quando você vê uma figura, né, uma foto com a modelo toda cheia de contorno, eu mostrei o exemplo foi minha própria foto. Eu gostava de fazer isso. Eu fiz a maquiagem toda nos meus olhos e tirei uma foto da pele ainda sem selar, só que com todas as marcações de iluminação e contorno. E falei assim na foto, foi nos stories, eu coloquei assim: isso mais dificultava o aprendizado para as pessoas, distanciava, apesar de que a minha intenção quando eu divulgava esse tipo de foto era mostrar que eu sabia as técnicas de contorno e de iluminação, mas quando a gente lida com um público que quer aprender algo da gente, quando você mostra muita dificuldade, pode gerar, né? Vocês podem pensar, olha, ela sabe e tal, mas o que muitas das vezes causa na pessoa é distanciamento. Poxa, eu nunca vou aprender. Fala sério. A pessoa fez um triângulo aqui, um triângulo invertido aqui, fez um monte de pontinho aqui, e aqui ela fez um monte de outras bolinhas. Aonde eu vou saber esfumar tudo aquilo? Então, o que eu quero trazer para vocês é uma forma didática de vocês conseguirem fazer, mas fazer por etapa. Vamos quebrar o paradigma do dom, mas vamos entender que para você adquirir o talento, a técnica, a gente tem que ir por partes, certo? Então, ok. Agora a gente vai finalizar pontuando os pontos de luz. Só que antes de finalizar essa live, eu queria que vocês, todos que estão aqui presentes, enviassem, aqui tem um aviãozinho, envie essa live, notifique as pessoas que você conhece, que está tendo live sobre maquiagem, sobre esclarecimento, sobre contorno, blush e iluminação. No final a gente vai fazer uma revisão, tá? E eu queria que vocês enviassem para pelo menos 3 pessoas. Eu vou preparar aqui meu pincel, o produto que eu tenho para iluminar. E enquanto vocês fazem isso, enquanto vocês enviam essa live para pelo menos 3 pessoas, eu vou preparar aqui o meu produto de iluminar. Vamos lá. Ajuda aí, Pipolis, para que outras pessoas possam saber que nós estamos aqui, que existe esse conteúdo na internet, que existe esse conteúdo ao vivo, para a gente poder esclarecer dúvidas, para que você possa chegar, para que a gente possa trilhar esse caminho rumo ao seu sucesso na sua imagem pessoal. Por que eu falo sobre sucesso da sua imagem pessoal? Quando a gente tem segurança em relação a nossa imagem, imagina, você vai fazer uma entrevista de emprego, certo?
E lá no banco, sei lá, na sala de espera, onde tem as pessoas, outros candidatos que também vão participar daquela entrevista, aí você tá lá, vestida, né, trajada, e você você apenas passou um filtro solar porque era um dia ensolarado e você queria proteger seu rosto. Nada errado com isso, certo? Mas aí foi uma pessoa que sentou do seu lado, vamos colocar aí como mulher. Foi uma moça do seu lado que foi com o rosto com BB cream. Você deu pra perceber que ela passou uma leve maquiagem e passou um batom, sei lá, um batom nude, certo? A sua confiança em relação àquela pessoa que está mais bem trajada diminui exatamente na hora. Por mais que não diminui 100%, mas em algum grau diminui porque você começa a se comparar. Aí, do seu lado, ainda aparece a terceira candidata que está toda maquiada, que se vestiu bem, que se sente bem com ela mesma. A sua insegurança vai se mostrando cada vez mais. Por quê? Porque teve alguém que, por mais que talvez não esteja psicologicamente bem preparada, tanto quanto você está, mas pelo menos na sua imagem ela transparece que ela veio preparada para aquilo, que ela tirou tempo para aquilo, que ela tirou inclusive tempo para se arrumar e chegar no horário certo, né? Porque talvez algumas pessoas que não estão nem aí para a vaga de emprego poderiam chegar lá super bem arrumada, mas talvez atrasada. E isso não conota para a pessoa que vai entrevistar, para o patrão, seja quem for, que você está comprometido em querer aquela vaga. Então, eu acredito muito que a nossa imagem, ela fale muito a nosso respeito. Ela fale muito a respeito do que nós estamos sentindo a respeito de nós mesmos. Então, eu acho que quem já ouviu um pouco da minha história sabe que eu já passei por momentos em que a única ferramenta que eu tinha que me diferenciava, que colocava alegria no meu rosto, embora eu estava numa profissão que eu não queria, eu estava fazendo até uma faculdade também que já não era mais aquilo que eu queria, a única ferramenta que eu tinha que realmente me conectava a mim e conectava ao mundo das outras pessoas era a ferramenta de automaquiagem, era a maquiagem que tinha acontecido naquele episódio na minha vida. Então, comprometam-se em transmitir. Eu estava falando isso com meu esposo esses dias. Eu duvido muito, 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 muito mesmo que uma pessoa que esteja em paz consigo mesma consiga se tratar mal. Consiga, por exemplo, eu estou super bem comigo. Eu me amo, eu me aceito, eu estou em paz com as minhas decisões. Estou em paz. Eu duvido muito que esse tipo de pessoa tenha tempo para descuidar da saúde, por exemplo. Não sei, talvez fumando, talvez ingerindo muita bebida alcoólica, ou talvez descuidando da própria imagem, passando uma imagem errada para filhos, parentes, amigos, para o próprio cônjuge ou parceiro. Então, eu acredito muito que a imagem externa da gente reflita muito o que está dentro. Então, é uma forma de autocuidado e é uma forma de você saber que você está em paz com você mesmo. É quando você cuida primeiro de você e depois passa a cuidar das outras pessoas. Deixa eu falar aqui agora. Vamos finalizar a make aqui agora com o nosso iluminador. Olha, o iluminador, os pontos de iluminação, eles também têm várias partes do rosto. Por exemplo, aqui no alto da sobrancelha, tá vendo que quando eu viro aí pra vocês, dá uma certa iluminada, porque aqui tem uma aparelhagem de iluminação e vai refletir os pontos altos. Aqui também em cima do zigomático, como eu mostrei pra vocês aqui no dorso do nariz, no arco do cupido e queixo. Eu não quero iluminar tudo, é uma decisão que você tem que tomar na hora de iluminar. Eu sempre pergunto para meus clientes isso: onde você quer que onde você quer iluminador? Você gosta? Na verdade, eu pergunto se a cliente gosta. Quando ela gosta, eu sei que eu devo iluminar a pele dela nos principais pontos. Quando ela não, tem pessoas que não gostam,
gosta só daquele iluminado mais natural, eu vou fazer o mais natural possível, até nem colocar iluminador, porque é uma decisão da pessoa. Eu tô pegando aqui um pouquinho desse iluminador, ele é mais rosado. E como é automaquiagem, vou fazer aqui com o dedo, que vai dar pra pontuar melhor aí pra vocês, ó. É um ossinho que fica bem em cima onde você passa o blush. Tá vendo aí que deu até uma estouradinha? Agora o excesso eu puxo aqui pra cima, mas eu não tenho que passar o iluminador com a mesma intensidade que eu passo apenas nesse ponto. Esse ponto é o ponto que vai ficar mais iluminado. Lá pra cima é onde eu coloco o excesso para ter uma continuidade do meu iluminador. Aqui, ó, na minha sobrancelha, no alto da minha sobrancelha. E vamos fazer a revisão aqui bem. A luz melhorou aí, gente? Ó, eu ilumino aonde eu preciso, onde eu quero a concentração de iluminação. Estão vendo aí? Deixa eu colocar meu espelho. E aí o restante eu levo pra trás. Vou pegar o excesso aqui no nariz, pontinha só do nariz, tá? Não precisa fazer aquela... Não precisa colocar uma lagarta colorida, brilhosa no seu nariz. Só iluminar a pontinha pra dar um ar de nariz empinado, tá? Ficou bem brilhante agora. Um pouquinho no queixo eu gosto, porque eu não tenho um queixo muito proeminente. E aqui entre a sobrancelha. Não levo muito pra testa, não. É isso aí. Então vamos fazer a revisão aqui da aplicação do blush, aplicação do nosso blush, do nosso contorno, do nosso iluminador, certo? Ó, na altura onde nascem esses fiozinhos, vem por cima, bem por cima aqui da nossa orelha, eu venho aplicando, movimento de vai e vem. Se o seu pincel for mais achatadozinho assim, você vai sorrir e passar o restante no rosto, tá? Para dar uma acentuada. O contorno do nariz, ele vem bem por cima do nariz, ó. Bem ali no início da sobrancelha. Ó, entra até lá dentro, ó. Certo? E a iluminação nos pontos altos do rosto. Aqui acima do zigomático, alto da sobrancelha, pontinha do nariz, queixo. E aqui no arco do cupido eu não fiz porque eu já passei batom. Daria pra ter feito antes. Agora eu vou tirar a marquinha do meu batom se eu fizer isso agora. Eu queria pedir pra vocês tirarem um print dessa tela. Sexta-feira a gente tem uma live. Eu ainda não vou divulgar o nosso tema, porque eu preparo o tema basicamente baseado nas lives que eu fiz anteriormente, né? Eu não gosto de repetir os temas. Mas vamos rumo ao sucesso da sua imagem pessoal, a autoconfiança de você poder se sentir bem, transparecer ao mundo que você é uma pessoa bem resolvida, que você tem talento, que você pode,
tá? Então vamos fazer um print para que você possa me marcar, marca aqui nos stories, me marca que eu vou repostar para que outras pessoas saibam que nós estamos fazendo essas lives todas terças e quintas às 18 horas aqui pelo Instagram. Vamos lá? Deixa eu ver se ficou bom. Então, peoples, muito obrigada pela audiência de vocês, pelo tempo de vocês, por todos que participaram. Eu espero vocês quinta-feira, às 18 horas, tá bom? Grande beijo!